você ouve uma mensagem de fé e esperança, na voz de Marquiel Silva. Bem, minha amiga, meu amigo que está agora me ouvindo, eu quero desejar para vocês que Deus abençoe a você, a tua família. Eu quero falar algo nesta mensagem que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 4, e o versículo de número 1. Vamos ler o versículo 1 e o 2 para entender a palavra de Deus. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Meu amigo, minha amiga, às vezes nós passamos por alguma dificuldade e não sabemos o que fazer. Aquela mulher era uma mulher que servia a Deus. A palavra de Deus nos fala que ela já era uma mulher que servia a Deus antes mesmo de se casar. E aquela mulher então veio a casar com aquele moço, e eles viviam uma vida, vamos dizer, maravilhosamente bem. E porém que um dia aquele moço precisou de pegar um dinheiro emprestado, e foi até aqueles moços que emprestava e pegou ali emprestado aquele dinheiro, pegou ali aquele dinheiro para que se pudesse ele ou comprar, a palavra de Deus ela não informa dessa forma, mas imagino eu, ou pagar algo que ele precisava de pagar. Eu creio que aquele homem estava pagando as suas prestações em dias, e somente aquele homem trabalhava. Naquela época, a mulher, ela não poderia trabalhar senão em casa, somente o homem. E eles teve 2 filhos. Era uma família abençoada, era uma família que servia a Deus, uma família que estava na presença de Deus. Mas como acontece com todas as famílias, Deus o chamou para si. E aquele homem partiu e deixou aquela mulher com uma dificuldade. Deixou aquela mulher com a dívida. E aquela mulher, ela não poderia pagar aquela dívida porque ela não trabalhava. Naquela época ali, as mulheres não poderiam trabalhar se não fosse em casa. Ela não tinha ganho para poder pagar aquela dívida. E veio aquele moço à tua casa para cobrá-la, para receber aquela dívida que o seu marido havia deixado. E aquela mulher, certamente, ela ficou preocupada. E agora, como que eu vou pagar essa dívida se eu não tenho condição? Se meu esposo não deixou uma certa quantia aqui para nós, já estou passando dificuldade, já não tenho nada em casa praticamente, e agora vem esses moços para cobrar a dívida do meu esposo, que já partiu, que já aguarda a vinda de Cristo. E aquela mulher, imagino eu que ela deve ter começado agora a pensar o que ela iria fazer. Então creio eu que aquela mulher entrou para o seu quarto e começou a orar a Deus, para que Deus
desse para ela uma solução, desse para ela uma saída. O que ela poderia fazer para pagar aquela dívida? Irmãos, para aumentar o sofrimento daquela mulher, e veio o credor para fazer uma proposta para aquela mulher, para levar os seus 2 filhos para ser escravo, ou para pagar aquela dívida. Fizeram uma proposta para ela: levaremos seus 2 filhos, eles vão trabalhar para nós, e a dívida, quitamos a dívida que o seu esposo deixou. Mas aquela mulher, ela já estava com uma dor de ter perdido o teu esposo. E agora vem aqueles homens para levar também os seus 2 filhos, e deixando ainda mais aquela mulher angustiada, sem saber o que ela iria fazer. E aquela mulher então pediu um prazo para eles, e foi até ao quarto e começou a clamar, a buscar a Deus, para que Deus viesse dar para ela uma solução. E Deus colocou no coração daquela mulher que ela fosse procurar Eliseu, homem de Deus, homem temente a Deus, homem que orava e Deus fazia. Então aquela mulher foi ao encontro de Eliseu, e Eliseu estava ali e ouvindo aquela mulher, estava ouvindo a dor, estava ouvindo o relato daquela mulher. E aquela mulher começou a falar com Eliseu: o teu servo temia o Senhor, ele morreu e deixou uma dívida para me pagar, e eu não tenho condição de pagar essa dívida, porque além de eu não trabalhar fora, ele não deixou ganho nenhum para mim, senão essa dívida. E Eliseu virou para aquela mulher com sabedoria, depois que ela relatou aquilo que ela estava sentindo, e perguntou para ela: o que você tem em casa? E ela, olhando assim para Eliseu, e falou: não tenho nada em casa senão uma botija de azeite. E Deus colocou no coração de Eliseu para que Eliseu falasse para ela: vai agora, pega emprestado muitas vasilhas, não poucas, algumas Bíblias falam vasos, entra para dentro do teu quarto e derrama o azeite sobre os vasos ou as vasilhas. Ela, sem questionar, fez o que Eliseu, o profeta Eliseu, tinha ordenado. E o que eu vejo aqui, a necessidade e a importância de nós estar bem com nossos vizinhos. Mais uma dificuldade para ela se ela não tivesse uma boa vizinhança. Se ela fosse uma mulher cri-cri, se ela fosse uma mulher que não combinasse com os vizinhos, como que ela poderia chegar até as portas daquelas casas e bater e falar: senhora, senhor, me empresta uma vasilha, a maior que você estiver, eu vou precisar de vasilhas. Irmão, eu fico pensando, se aquela mulher não tivesse bem com seus vizinhos, o que aquela mulher ia arrumar se ela não poderia comprar aquelas vasilhas? Mas graças a Deus que ela era uma mulher temente a Deus, uma mulher sábia, uma mulher que os vizinhos olhavam para ela e via verdadeiramente: essa casa serve ao Senhor, verdadeiramente essa família é uma família de Deus.
e não teve dificuldade. Pegou uma vasilha emprestada ali, pegou outra vasilha emprestada aqui, pegou outra vasilha ali com outro vizinho, e levou para sua casa, e colocou no seu quarto, e ali começou a derramar o azeite sobre aquelas vasilhas. Veio a primeira vasilha, e aquela vasilha encheu. Pediram mais uma vasilha, colocou mais uma vasilha no quarto, outra vasilha encheu de azeite. Outra vasilha encheu de azeite. Outra vasilha encheu de azeite. E quando os filhos dela falaram: me arruma mais uma vasilha, ela virou, falou: as vasilhas acabou. E quando ela falou que as vasilhas acabou, o azeite também parou. E o mais importante, que ela deixou aquelas vasilhas ali toda cheia de azeite, e foi novamente atrás do profeta Eliseu, e perguntou para ele, porque às vezes nós queremos agir sozinho. Ela já foi lá e já perguntou para ele. Ele já falou para ela o seguinte: pega vasilhas emprestadas, não poucas, e derrama o azeite sobre essas vasilhas. E encerrou ali. Mas ela foi sábia. Por quê? Porque ela não agiu sozinha. Ela deixou aquelas vasilhas ali cheias de azeite e voltou até a casa, ou até onde estava Eliseu, e falou para ele novamente: as vasilhas já estão cheias de azeite, e agora o que eu faço? O que eu vejo aqui, que tem muitas pessoas que não quer pedir opinião ao outro, quer agir sozinho, quer fazer sozinho, acha que não depende, acha que ele pode, acha que ele sozinho vai conseguir fazer, que ele não precisa do cooperador, de alguém que está ao teu lado tentando te ajudar, que alguém que está do teu lado, que está te orientando. Você acha que não precisa. E aquela mulher chegou novamente perto de Eliseu, e Eliseu parou novamente para ouvir aquela mulher. E aquela mulher então falou assim: as vasilhas já estão todas cheias, e agora o que eu faço? E Eliseu virou para ela e falou dessa forma: pega agora aquele azeite, vende, paga a sua dívida e vive do resto. Vende aquele azeite e vive do resto. Irmão, que maravilha. Quando Deus está no negócio, as nossas vidas, ela se torna bem mais fácil. Quando nós deixamos Deus agir na nossa vida, quando nós deixamos Deus comandar a nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida para Ele, falar: eis-me aqui, Senhor, faça de mim a tua vontade, sou dependente do Senhor. Se aquela mulher não fosse dependente de Deus, se aquela mulher não tivesse ouvido a voz de Deus para que procurasse o profeta Eliseu, o que seria daquela mulher? O que seria daqueles filhos dela? Ela não tinha condição de pagar, e nem teus filhos tinham condição ainda de trabalhar. Mas naquela situação, ela ia ter que entregar os teus filhos, para os teus filhos ser escravo ali daquele lugar, daqueles moços, para até que quando pagasse a dívida, pudesse voltar para casa. Já estava triste porque tinha perdido o teu esposo. Eles viviam em harmonia, e de repente, falta alguém. E além de faltar alguém, ainda vem essa situação. Mas Deus deu uma solução para ela. Procura o profeta Eliseu, e ele te mostrará o que você há de fazer.